cada entrevista é extremamente importante para a divulgação de um filme. Dessa vez, a Fernanda Torres e o Walter Salles deram uma entrevista para a Cristiane, ali da CNN. A Cristiane é uma das maiores apresentadoras da CNN e ela conduziu essa entrevista com perguntas extremamente diretas e teve respostas extremamente diretas também. Bom, eu sou o Conde, se você é novo ou nova nesse canal, já se inscreva-se, deixa o seu gostei. E bora à entrevista. Gente, essa entrevista já teve muitos comentários que viralizam nas redes sociais. Esse daqui, por exemplo, é um: excelente entrevistas. Ditadura não destrói apenas democracias. Ditadura destrói famílias. Isso aqui foi um dos comentários aí sobre essa entrevista que começou a viralizar nas redes sociais. Vamos lá então. Gente, essa entrevista começa com a Cristiane perguntando para Fernanda Torres como que essa história verídica, né, do marido da personagem dela havia, de certa forma, fazendo com que ela tivesse essa... Quem que ela inspirou, né? Com quem que a Fernanda Torres inspirou para ela fazer essa personagem? E aí a Fernanda Torres responde o seguinte: primeiro tentei ser fiel a essa mulher chamada Eunice, que foi criada para ser uma dona de casa perfeita dos anos 50. Ela era a grande mulher por trás do grande homem, e então essa tragédia aconteceu na vida deles. Ela ficou viúva com 5 filhos e depois voltou para fazer a faculdade de Direito. Isso aqui também foi muito importante porque a gente vê que essa personagem ela teve que se reinventar ao longo desse período aí, dessa grande perca que ela teve, né? Perda que ela teve nesse momento. Então a Fernanda diz o seguinte: e então eu estava tentando ser fiel a ela, não fazendo na vida dela um melodrama. Isso é algo que eu e Walter dissemos, que tínhamos que ser fiéis à dignidade dela. Aí nesse momento a Cristiane elogia a performance da Fernanda Torres, diz que ela é extremamente incrível, mas ela pergunta ali pro Walter por que, né, à medida em que vai acontecendo as coisas no mundo, tem tanta repressão, né, nos países. E o que aconteceu com Rubens Paiva foi puramente um movimento anticomunista de caça às bruxas. E aí ela faz uma pergunta bem direta para ele: o que fez você querer contar essa história? Essa pergunta ela foi bem direta ali para o Walter Salles, e ele falou assim: bem, havia muitas camadas nisso, mas acho que a ideia comum era oferecer uma reconstrução da memória daquela família, da história daquela mãe e pai e dos 5 filhos deles, que por acaso são os meus amigos íntimos na vida real, e também reconstruir a memória coletiva do Brasil daquela época. O filme é baseado em um livro escrito pelo filho mais novo da família Paiva, e é um livro extraordinário, e tivemos a impressão que estávamos fazendo o filme para os dias atuais. E aí é muito interessante, porque nesse momento a Cristiane diz assim: ok, é super interessante isso, e eu quero ir um pouco mais a fundo antes de assistirmos uma cena. Nessa entrevista aqui foi mostrado bastante pedaços ali do filme Ainda Estou Aqui, e esses pedaços ali iam contando reflexos, né, do que a gente vê no próprio trailer, e essa entrevistadora ela pergunta muito essas questões. Aí ela disse assim: Fernanda, o que significa para você, em termos da atmosfera da época, que o Brasil é uma democracia agora, embora tenha tido aqueles 26 anos de ditadura militar? E ela pergunta o seguinte: os seus pais não eram apenas artistas, mas estavam sujeitos à censura, ao medo e ao todo o resto. Diga, o que você lembra sobre isso? Então aqui faz a pergunta sobre o que a Fernanda Torres lembra da época ali da ditadura com os pais dela. A Fernanda vai e diz o seguinte: bem, acho que aprendi a palavra censura ao mesmo tempo que aprendi a palavra mamãe e papai, porque eles tinham muito medo. Não medo, eles eram produtores de teatro, e antes da abertura, por exemplo, de uma peça, tinha que fazer uma sessão para censura. E a censura podia proibir a peça inteira, podia cortar páginas da peça, então isso era um problema constante para eles. Meu pai tinha uma peça, um musical do Chico Buarque, isso aqui é bem interessante, e aí eles foram proibidos, né? Foi totalmente proibido fazer essa peça, esse musical ali do Chico Buarque, embora isso era algo
comum, né? E aí a Fernanda Torres também conta, é bem importante que ela diz que vários amigos foram levados, né? Que ela conhecia, esses amigos foram levados. E, enfim, isso dá mais um peso aí às histórias do Caça às Bruxas. De repente, né, voltou a ser uma época estranha. E por isso Marcelo Rubens Paiva escreveu um livro, porque a mãe dele estava com Alzheimer e começando a esquecer. E ele achava que o país também estava começando a esquecer o que é viver em uma ditadura. Essa entrevista, você percebe que ela é uma entrevista bem... As perguntas são bem mais profundas e tem mais tempo para eles responderem. Então, são 17 minutos de entrevista. Eles falaram ali exatamente o que eles tinham, né, para falar sobre o filme, sobre esta questão. Então, eu achei bem importante. A Cristiane diz o seguinte: acho que você fez de propósito. Você pegou a memória, olhando fotos, lembranças, conversando e etc. Então eu quero passar a primeira cena que separamos, né? E aí ela passa essa cena aqui do filme, que essa cena é onde que eles vão tirar uma foto, e aí a Eunice está ali para tirar foto, está com a câmera para tirar foto, e aí alguém pede, fala, não, vai lá, eu vou e tiro a foto para você. Então, essa pergunta aqui, que vem a seguir, eles falam muito sobre... A Cristiane pergunta pra Fernanda, você estava olhando, né? Porque no momento dessa cena, a Fernanda Torres, ela está olhando ali, vendo os carros passando, né? Os policiais passando, os militares passando. E aí a Cristiane pergunta, sua personagem era a única, né, que estava observando toda aquela situação ali acontecendo? Só ela que estava vendo? Porque parece que o restante das pessoas não estavam ali muito prestando atenção naquilo, né? E aí eles começam ali a conversar que sim, a Eunice era uma personagem que ela que estava percebendo que tinha alguma coisa estranha, o restante da família dela não estava percebendo no momento daquela cena, né, que é mostrado ali aquele fragmento da cena que eles apresentam, e que ela era uma mulher muito racional, muito profunda, né, sobre essa questão de estar um pé atrás, sobre entender que não estava tão certo aquelas coisas ali que estavam acontecendo. A Cristiane diz o seguinte, eles queriam saber onde estava o pai, mas ela nunca contou, exceto ao mais velho, né? Então, Fernanda, essa cena termina com você olhando e focando nos veículos dos militares. Quero perguntar a você, por que você optou por retratar essa família de uma forma que os pais, principalmente a Eunice, que é interpretado pela Fernanda, tentassem proteger ao máximo essas crianças? Eles faziam perguntas, eles queriam saber onde estava o pai, mas ela nunca contou, exceto ao mais velho. Eu fiquei pensando, quando isso vai parar? Quero dizer, você sabe, porque eu senti que as crianças estavam ficando ansiosas. Essa pergunta eu achei bem interessante, né? Quando ela faz essa pergunta, ela coloca ali o personagem contra a parede, né? Para ela entender como que foi esse processo. E aí o Walter Salles responde, eu acho que os dois. A cena que você acabou de mostrar é como um presságio grego para mim, porque Eunice é a única pessoa daquele grupo que percebe que algo está errado, né? Que foi aquilo que eu comentei com vocês. Então o filme realmente é sobre como aquela luz, aquela vida foi roubada quando o pai foi tirado deles, e a mãe teve que encarar a tragédia de lidar com uma perda da mais... como que você lida com a perda, né? Ou você se sujeita a ela, ou você tenta superá-la, e ela realmente tentou superá-la. Essa entrevista ela é bem interessante aqui. Vamos pular um pouquinho, porque ela é um pouquinho mais extensa. Mas aqui a gente vê que essa entrevista ela é um pouco mais profunda, e eu gostei muito de como foi retratado mesmo, né? Como que eles conseguiram ali passar as informações ali para a entrevistadora, como que a entrevistadora em determinado momento ela pergunta a Cristiane como que foi o período desse filme, né? E aí o Walter diz que foram 7 anos que ele ficou ali pesquisando para gravar, mas que teve 4 anos ali que ele não conseguia, né, fazer esse filme acontecer. E aí ele citou a questão política do Brasil, como que estava, e aí a volta da democracia. Eles entraram nesse ponto aí sobre o filme.
e conversaram também sobre isso. Então eles acabaram falando novamente, né? A Fernanda Torres repetiu novamente aquilo que ela sempre disse, que a ditadura não é um negócio bom para a esquerda ou para a direita ou para o centro, e ela afirmou isso, né? Então já é a terceira entrevista que ela fala essa mesma fala, que ela apresenta isso, né? De uma maneira mais incisiva. Eu achei que essa foi uma entrevista mais profunda de todas as entrevistas até agora, que tiveram um tempinho maior, né, para falar sobre isso, e eu acho que é importante a gente sempre, né, ver entrevistas que vão de pessoas ali que vão se aprofundando nesse tema. Olha só, gente, quero ver a repercussão. Olha só nos comentários aqui, ó. Nos comentários que eu vi aqui, a gente tem pessoas dizendo como é lindo ver as elites cultural e financeira contando a nossa história sobre um ponto de vista. O pessoal dizendo aqui, inclusive, que a Fernanda Torres ela é um tesouro nacional. O pessoal também dizendo aqui que grande Fernanda. O pessoal também disse, olha, que bom ver brasileiros sendo reconhecido pelo talento e a capacidade que tem. E mais ainda, né? As pessoas dizendo aqui que a língua portuguesa é muito bonita, dizendo também aqui nos comentários que veio correndo para ver Fernanda, dona do Brasil. O pessoal aqui também dizendo que ela é gente como a gente, né? O pessoal aqui também falando que excelente entrevista. Eu achei que essa entrevista foi muito boa. É uma entrevista que compensa você assistir na íntegra, né, lá no canal da CNN. É muito importante você ver essa entrevista. Ela é muito bonita para falar sobre como que ditaduras não destroem apenas democracias, que ditaduras destroem famílias. E aqui a gente tem também as pessoas dizendo, né, também agradecendo, né, por terem feito essa entrevista e terem apresentado dessa forma. Eu achei super importante mesmo, e o quanto que isso mostra também pra gente que a forma de lidar, né, diferente de diferentes épocas. Parece que muitas coisas estão retornando, né, para a atualidade, assim, coisas que já passaram, regimes terríveis, e parece que meio que volta e meia alguém tem aquelas ideias mesmo daquele período, e a gente não pode esquecer sobre o quão terrível foi aquele período. E eu acho que esse filme ele mostra muito isso. É claro que a gente tem outras camadas também que poderia ser explorada, então a gente acaba... Tiveram pessoas que teve esse período, né, principalmente conturbado, mas o restante do país, também eu fico pensando, e o restante do país, né, como que isso tinha acontecido, né, os meus avós, por exemplo. Então, meus avós viam muita coisa, mas eles não sabiam nem o que era, o que estava acontecendo, né, porque não estava ali no Rio de Janeiro, né, então... tem essa outra questão, né? Como que essas outras pessoas estariam ali passando por esse determinado momento? E é importante também a gente ter essa outra visão, assim, também, né? Da classe social e de como que era para uma pessoa que não tinha recursos naquele momento ali. Gostei bastante. Enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva-se no canal e me conta aqui o que você achou dessa entrevista. Quando você terminar, né, de assistir a entrevista na íntegra, o que você achou de como que foi conduzido, da Cristiane, esses assuntos, né, que foram levantados, que eu acho que foi bem legal mesmo, assim, que mostrou um pouquinho mais a fundo, né, sobre as questões realmente desse filme, o que ele quer defender. Embora tenha uma parte desse filme, uma parte dessa entrevista, que eu acho que, né, por exemplo, tá viralizando nas redes sociais uma questão que a Fernanda Torres falou sobre os Estados Unidos, né? Então, eu fico meio com o pezinho atrás, assim, né? Porque falar dos Estados Unidos numa premiação, né, que os Estados Unidos ali tinha financiado, mesmo que seja verdade, mas é muito questão, assim, né, para se pensar, uma questão a se pensar que os votantes são americanos também, né, não só do restante do mundo. Então eu fiquei com uma leve questão sobre isso, mas eu acho que foi importante, e é a história, né, não pode se mudar o que aconteceu ali, e eu acho que também foi uma
uma estratégia, uma forma inteligente de contar essa história nessa parte, né? Principalmente do que eles aprofundaram ali. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, já se inscreva-se. E, gente, temos mais vídeos aqui disponíveis também. Vou deixar aqui todos ao lado nesses cards. Beijão pra vocês. Fui.